nós vamos ver aqui como que será o torque sobre uma espira quando essa espira é percorrida por uma corrente. Nós já estudamos como que é a força magnética quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, e a espira são segmentos do fio. No caso aqui, a espira seria um loop, um circuito fechado aqui, ó, conforme mostrado nesta figura. E aí nós vamos pegar aquele conceito do fio percorrido por uma corrente e vamos analisar o que acontece em termos de torque em cima desta espira. Esse, na verdade, é o princípio de funcionamento do motor elétrico. Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui eu tenho uma espira, nós pensamos aqui numa espira retangular. Essa espira foi montada num sistema de eixo, esse eixo desse lado, esse eixo do outro lado. E aí, imagina essa espira apoiada nesse sistema de eixo. Aí você bota um suportezinho aqui, ó. Faz a mesma coisa aqui, continua com esse eixo aqui. E pensa nessa espira podendo sofrer uma torção, conforme mostrado aqui na figura. Então vamos lá. Aqui está mostrando o campo magnético apontado da direita para a esquerda. Esse campo magnético é fixo. Então, tudo que vai acontecer aqui, nós vamos imaginar que o campo magnético é fixo e ele é uniforme nessa região onde essa espira se encontra. Aqui nós temos um segmento, eu vou chamar esse segmento aqui, ó, de segmento B. Vou chamar esse segmento aqui, ó, de segmento A. Esse segmento mais comprido eu vou chamar de segmento A. Vou colocar aqui, ó, segmento B, segmento A. Esse segmento mais comprido eu vou chamar de segmento A. Então, o que acontece aqui com o segmento A? O segmento A é o segmento L, que é perpendicular ao campo magnético. Observe, o campo magnético para a direita e o segmento A, olha a corrente, olha o sentido da corrente. Olha o sentido da corrente. Então, no segmento A, podemos pensar de uma forma simplificada aqui, que é no segmento A corrente está entrando na tela do computador. Então, a corrente tem esse sentido, ou seja, o comprimento LA, né? Ele tem essa direção entrando para a folha do papel, entrando na tela do computador, enquanto que o campo magnético aponta para a direita. Então, o ângulo formado entre A, se eu pensar no vetor A, e no vetor B, esses segmentos são perpendiculares. Então, haverá uma força magnética atuando no segmento A. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Nós temos o segmento A, lado oposto aqui, no retângulo. A corrente fluindo nesse sentido, conforme mostra aqui, ó. Então, nós temos o segmento A aqui também formando ângulo de 90 graus com o campo magnético. Então, haverá uma força atuando no segmento do fio aqui e aqui. Agora, e no segmento B? Esse segmento mostrado aqui e lá atrás. Vai haver força magnética? Não, não vai haver força magnética. Por quê? Porque o segmento B, ele é paralelo ao campo magnético. Então, o segmento B, olha aqui, ó,
ele aponta para a direita, enquanto que o campo magnético também aponta para a direita. E se você lembrar, a força magnética no fio é igual a I, L, VEC B. O produto vetorial ele é de tal forma que, se os vetores são paralelos, esse produto vetorial é zero. Então, aqui não haverá força magnética, aqui também não haverá força magnética, havendo força magnética somente nesse segmento e nesse segmento. Então, o que nós vamos mostrar aqui é que o torque que atua nessa espira, ele é dado por esta equação. É o que nós vamos mostrar nesta aula aqui agora. Então, nós vamos ver que o torque ele é igual a N é o número de espiras. Se eu estou falando de uma única espira, esse N é 1. Então, o torque vai ser N vezes I vezes A é a área definida por essa espira, vezes seno de θ, vezes B de campo magnético. Então, nós vamos chegar nesta expressão aqui mais adiante. Esse θ é o ângulo formado entre o vetor área e o vetor campo magnético. Então, agora nós vamos concentrar nossa atenção nesse segmento mostrado aqui em vermelho, apenas nesse segmento. Esse segmento vai definir para nós qual é a posição do plano da espira em relação ao campo magnético. Conforme aqui, ó. A espira pode estar nesta posição, conforme mostrado aqui, ó, nesta figura primeira. Depois essa espira sofre uma torção e passa a assumir essa posição. Note que aqui, ó, o ângulo formado entre o vetor área e o campo magnético é um ângulo de 90 graus. Aqui já não é mais um ângulo de 90 graus. O ângulo formado entre o campo magnético e o vetor A, que é esse aqui, ó, sempre perpendicular a esse segmento vermelho. Então, esse ângulo já não é mais um ângulo de 90 graus. A espira continua rodando e passa a assumir esta posição. Nesta posição aqui, o ângulo formado entre o vetor área e o campo magnético é um ângulo de 0 grau. Ou seja, o vetor área e o campo magnético estão paralelos. Então, nós vamos analisar essa situação aqui nessa espira. Vamos concentrar nossa atenção nesta figura aqui, ó. Vou levar essa figura para a próxima transparência. E aqui nós temos um ângulo θ formado entre o vetor A e o vetor campo magnético. Note que o vetor A é sempre perpendicular a esse segmento vermelho. Então, nós temos aí que o torque gerado pela força magnética no segmento Azinho, é esse caso aqui, ó, segmento Azinho, quando essa espira já tem uma inclinação em relação ao campo magnético, então nós vamos ter que o torque é dado por esta equação, onde nós temos R VEC F, onde R é esse segmento aqui, ó. Este segmento. Eu prolonguei esse vetor força, fiz um pontilhado aqui só para mostrar a direção do vetor força. Então, nesse caso, note que o vetor força está perpendicular a R. O vetor força aqui está perpendicular a R. Por isso que daqui, dessa expressão, nós caímos para aqui, ó. O torque ele é R vezes F, vezes seno de 90. Por quê? Porque R e a força F formam um ângulo de 90 graus. Estou trazendo essa força para aqui, ó. Então, está aqui a expressão.
Agora, quem é R? Se você retornar às relações trigonométricas, você vai ver que R é metade de B, isso aqui é metade de B, o R é metade de B vezes seno de alfa. Alfa está aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Eu quero mostrar para você que, de fato, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo θ. Repare que aqui está alfa, logo aqui abaixo eu coloquei θ. Então, eu preciso argumentar por que alfa é igual a θ. Basta se olhar para aqui, ó. Olha para a figura. Isso é alfa, isso aqui é alfa. E note que esse ângulo alfa, ele tem um complemento, vou chamar de complemento x. Olha aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de complemento x, ó. X aqui é o complemento de alfa. Vou escrever assim, ó. X, complemento de alfa. Se aqui é x, aqui também é x, ó. Nesse ângulo aqui é x, porque esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse ângulo mostrado aqui, ó. Então, aqui é x, como aqui é oposto pelo vértice a esse ângulo mostrado aqui, então aqui também é x. Então, nós sabemos que x e θ são complementares, ó. Somando θ e x tem que dar 90 graus. Então, x e θ são complementares. Se são complementares, a soma deles tem que dar 90 graus. Olha para aqui, ó. X e alfa também são complementares. X e alfa também são complementares. Então, a soma deles tem que dar 90 graus. Então, se você igualar, se você trabalhar com essas duas equações, ó, 90 que é igual a 90, o segundo membro é igual a esse segundo membro, então esse primeiro membro tem que ser igual a esse segundo membro. Então, desse sisteminha aqui, você tem que x mais θ é igual a x mais alfa. Cancela x com x, então você tem que θ é igual a alfa. É por isso que eu troquei aqui de alfa para θ. Então, o torque gerado por esta força F1, por esta força F aqui, ó, é dado por esta expressão. De maneira análoga, o torque gerado aqui, lembrando que aqui também é metade de B, você vai ter que o torque é igual a B sobre 2 seno de θ vezes F. Esse é o torque. Se eu quiser somar esses dois torques para obter o módulo do torque total, eu vou ter, somando T1, aliás, o tal 1 com tal 2, nós vamos ter simplesmente B seno de θ vezes F. E quem é esse F mostrado aqui? Vai lembrar que esse F, que está relacionado a esse segmento A, ele é dado por esta equação mostrada aqui, ó. I vezes A vezes B. Então, aqui eu posso colocar I vezes A vezes B. Vai ser B seno de θ vezes F. Quem é F? É I vezes A vezes B. Então, tá aqui, ó. Torque total é igual, vou dar uma melhorada nisso aqui, I A vezes B seno de θ vezes B, Bzão de campo magnético. Isso aqui é o vetor, aliás, isso aqui é a área. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Torque total é igual a I vezes área vezes seno de θ vezes o ângulo, vezes seno de θ vezes
o campo magnético. Aqui a corrente, aqui a área. Θ vai ser o ângulo formado entre o vetor área e o vetor campo magnético, de tal maneira que isso pode ser escrito em forma de vetor, assim, ó. I A VEC B. Isso é válido para uma espira. Se fosse para várias espiras, formando, portanto, uma bobina, o torque total seria um N vezes I, onde N é o número de voltas, número de espiras aqui, ó. Então, teria I A VEC B. Essa quantidade aqui, ó, ela vai receber um nome que a gente vai mostrar já já. Então, aqui está o torque para uma espira, aqui o torque para uma bobina. Então, resumindo a questão do torque, tanto para a espira quanto para a bobina, nós temos aqui essas duas equações. Torque para espira, torque para bobina. Bobina formada por N espiras. Aqui eu representei uma bobina, que na verdade é composta por várias espiras, e aqui eu simplesmente reescrevi o módulo do torque. No caso da espira, é isso aqui, e no caso da bobina, é isso aqui. Esta quantidade que aparece aqui, ó, e portanto a escrevi aqui, ela é chamada de momento magnético da espira, ou no caso aqui, momento magnético da bobina. Isso aqui é também chamado de momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético é então esta quantidade que depende da corrente e depende da área definida pela espira. Então agora, quando falarmos de momento de dipolo magnético, μ, nós vamos lembrar desta quantidade, que vai depender da corrente, do vetor área e também do número de voltas que compõe a bobina. Se o número de voltas é 1, então nós estamos falando de uma única espira. Então, desta forma, nós podemos escrever que o torque, em forma de vetor, ele é I, N, vetor área, VEC, B. Esta quantidade que eu vou deixar entre parênteses é o momento de dipolo magnético, representado aqui. Então, eu posso reescrever esta equação simplesmente aqui, ó. O torque sobre a bobina vai ser μ VEC B, onde μ é essa quantidade mostrada aqui, ó, na forma de vetor, na forma de quando eu quero escrever o módulo desse torque. Então, eu tenho aqui o módulo de μ vezes o módulo de B vezes seno de θ, onde θ agora é o ângulo formado entre o vetor momento de dipolo magnético e o vetor campo magnético. Note que a orientação de μ é a mesma orientação do vetor área. Então, se você tem a orientação do vetor área, você tem a orientação do vetor μ, momento de dipolo magnético. E agora nós vamos escrever o torque desta forma mostrada aqui, ó.